Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite de estar aqui e ressaltar a importância desse seminário, esse simpósio, que reflete um pouco a tentativa do Brasil, que está ocorrendo hoje em vários segmentos, para repensar os nossos problemas e as saídas da crise terrível que nós estamos vivendo. Eu foquei minha apresentação hoje em um assunto muito particular e muito específico, apesar de ser muito grande. Eu foquei a minha apresentação nas oportunidades potenciais para o desenvolvimento brasileiro da descoberta do pré-sal e o papel da Petrobras e das empresas nesse contexto. Portanto, a minha apresentação vai ser uma apresentação focada nesses assuntos. Eu vou começar por uma oportunidade que nós tivemos, o Estrela já falou disso hoje pela manhã, que foi uma descoberta gigantesca de uma província gigantesca de potencial de exploração e produção de petróleo, que representa uma das grandes descobertas do mundo dos últimos 30 anos, talvez a maior descoberta dos últimos 30 anos no mundo. Não somente representava, em relação ao passado, uma grande descoberta, como em relação ao futuro, hoje, passados 10 anos depois da descoberta, nós estamos em 2017, apresenta-se como uma principal, eu diria, a principal fonte de petróleo novo no mundo nos próximos 15 anos. Portanto, considerando o passado e o futuro, o pré-sal brasileiro é um gigantesco fonte de recursos. E, como se sabe, o recurso petroleiro, dizia já o nosso ex-ministro do petróleo da Venezuela, o Alfonso, o petróleo pode ser uma benesse, pode ser uma coisa muito boa, mas pode ser o excremento do diabo. E, sendo o excremento do diabo, ele provoca problemas. E eu vou começar por aí. Próximo aí, por favor. Se nós olharmos, isso aí são dados de crescimento de 142 países no mundo, de 1970 a 2008. Se nós olharmos esses dados, nós temos no eixo vertical, nós temos a taxa de crescimento do PIB desses países, e no eixo horizontal nós temos a proporção de exportações de minerais entre as exportações desses países. O que é que esse gráfico mostra? Esse gráfico mostra, essencialmente, que há uma grande correlação negativa entre abundância de recursos minerais, em particular petróleo, e crescimento econômico de forma não intuitiva. Ou seja, quanto mais rico em petróleo é o país, menos a taxa de crescimento de longo prazo é um fato real. Então, essa é uma situação, portanto, que coloca aos governos e coloca aos decisores de política econômica um problema. Quer dizer, você tem uma descoberta de algo que é não renovável, você tem uma descoberta de algo que vai ter um volume, um fluxo de recursos gigantesco, que vai dar um salto no nível de renda e riqueza do país, e, no entanto, você tem internacionalmente uma situação em que você não pode dizer que todos os países que têm essa riqueza vão crescer muito. Muito menos que vão diminuir a desigualdade. Portanto, tanto o crescimento como a desigualdade vão depender das políticas que os países vão adotar para usar essa riqueza. E essa disputa sobre as políticas de como apropriar-se da gigantesca renda petroleira, porque é uma renda. O petróleo não é um produto que preço é um markup sobre custo. O preço do petróleo, o petróleo gera uma renda, ou porque, tipicamente, uma renda chamada ricardiana, ou porque o preço do petróleo é determinado pelo petróleo menos eficiente, pelo petróleo mais caro de produzir, e, portanto, quem produz um petróleo mais barato tem uma renda enorme, e isso faz, portanto, com que essa renda gigantesca
tenha uma disputa intensa de quem vai se apropriar dessa renda, e isso é o que caracteriza basicamente a geopolítica do petróleo. É quem vai se apropriar de parte dessa renda. E isso vai depender essencialmente de escolhas políticas dos Estados nacionais. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Nós estávamos, portanto, em 2005, 2006, 2007, numa redefinição da política brasileira para petróleo e gás. E essa redefinição da política brasileira de petróleo e gás tinha essa gigantesca descoberta no meio do caminho e, por outro lado, uma intensa expectativa do crescimento do mercado brasileiro de combustíveis. Ou seja, a ideia de que o Brasil iria voltar a crescer, o Brasil estava há 10 anos com o seu mercado de combustíveis estagnado, e se tinha, portanto, duas oportunidades. De um lado, o intenso crescimento do mercado brasileiro de combustíveis, na medida que você aumentava a frota de veículos, na medida que você intensificava a produção agrícola, na medida que você intensificava a malha aeronáutica do país, porque aumentava a renda interna, com isso você criava um aumento da demanda de gasolina, diesel e querosene de aviação, e aumentava também a demanda de gás liquefeito de petróleo. Isso, portanto, envolvia uma política para o refino. Então, você tinha uma política para o refino necessária, você tinha a descoberta do pré-sal brasileiro, por outro lado, você tinha a necessidade de avançar na política de gás, não só para apropriar-se do gás que seria produzido associado à produção de petróleo, mas para ampliar a utilização do gás importado da Bolívia, porque você tinha um contrato de importar 24 milhões de metros cúbicos de gás, estava importando 10 milhões de metros cúbicos de gás. Então, você tinha toda uma política de ampliar o consumo de gás no país, principalmente porque você tinha vivido a dolorosa experiência do apagão, e com a dolorosa experiência do apagão, você precisava aumentar a confiança no sistema de geração elétrica, e, como disse Estrela, a geração hidrelétrica está sujeita a raios e trovões, a trovoadas e raios, e, portanto, era necessário ampliar a geração térmica com as termoelétricas a gás. Isso envolvia também um enorme recurso na área de gasodutos. Portanto, você tinha, frente aos decisores de política, a oportunidade tanto da necessidade de fazer investimentos no mercado interno, como você tinha a oportunidade de desenvolver e monetizar um gigantesco recurso de hidrocarbonetos descoberto no pré-sal brasileiro. Próximo, por favor. Na verdade, a experiência internacional mostra que não basta você ter a riqueza. É necessário você discutir as instituições envolvidas na discussão desse tema de como redistribuir a renda petroleira. A discussão, portanto, das instituições são fundamentais, porque é a capacidade das instituições funcionarem de forma de estimular a inovação tecnológica, de estimular a competição, de estimular a transparência da utilização dessas rendas petroleiras, que vai fazer com que isso tenha melhor ou menor impacto sobre o crescimento. Por outro lado, era absolutamente necessário se definir como o impacto da renda petroleira sobre as finanças públicas e sobre a renda per capita é grande. Você tem que definir como essa renda vai ser utilizada. Então, as políticas públicas para a utilização dessa renda são fundamentais, porque elas podem ser apropriadas pelas empresas e virarem lucros para as empresas, ou podem viabilizar o crescimento e a expansão da criação de emprego e renda no país, incluindo financiamento para a educação, em geral, incluindo financiamento para a ciência e tecnologia e incluindo a redefinição, portanto, da forma produtiva e da produtividade global do país. No entanto, você tem um fenômeno muito grave quando a renda petroleira cresce mais do que o consumo nacional do petróleo. Porque, na medida em que a renda petroleira cresce e a atividade petroleira cresce mais do que o consumo nacional, suas exportações de petróleo crescem. E o volume de exportações que você cresce tem um impacto grande sobre a taxa de câmbio. Na medida que provoca um impacto sobre a taxa de câmbio, isso reduz, aprecia a moeda nacional,
E, na medida que aprecia a moeda nacional, diminui a competitividade das exportações brasileiras, reduz as exportações brasileiras. A brasileira, estou citando aqui o exemplo do Brasil, mas isso é um fenômeno internacional. Na medida que você reduz a capacidade de importação e exportação, você simultaneamente aumenta a sua capacidade de importação e você, portanto, mata a indústria brasileira, ou mata a indústria nacional. Consequentemente, você tem o que se chama da doença holandesa, que é o deserto em torno da riqueza do oásis do petróleo. Isso aconteceu nos países árabes, isso aconteceu na Venezuela, isso acontece em todos os países em que as exportações de petróleo crescem muito rapidamente, independente de se o preço está alto ou está baixo. Porque a subida e descida do preço do petróleo traz outras implicações. Mas o fato de que você tem um impacto sobre a taxa de câmbio mata as oportunidades de outros setores da economia e, portanto, cria um deserto de outras atividades econômicas em torno do petróleo. E, por fim, você tem um impacto gigantesco sobre a receita fiscal. Os países que são produtores de petróleo diminuem a arrecadação de impostos, em geral. Passam a viver, principalmente, de renda não tributária, passam a viver, na maioria dos países produtores com contratos de partilha de produção, passam a viver diretamente da venda do petróleo, mais do que dos impostos sobre o petróleo, porque o petróleo pertence, uma parte do petróleo pertence à União, e na medida que você aumentam as vendas do petróleo, essas vendas do petróleo entram 100% no orçamento público e passam, portanto, a financiar todas as despesas públicas e diminuem, portanto, a capacidade de barganha e a capacidade de negociação dos Estados com os diversos segmentos da sociedade, que, portanto, passam a ser dependentes, viciados quase, em termos de utilizar a renda petroleira. Esse fenômeno acontece em todos os lugares. No Brasil, a expressão maior disso foi a enorme discussão sobre a distribuição dos royalties no Brasil, que levou, portanto, a que, em 2010, nós não conseguíssemos fazer, a única mudança que nós não conseguimos fazer foi a definição da regra de distribuição de royalties no Brasil, que até hoje está indefinida, e até hoje essa riqueza gerada pelo petróleo, apesar de pequena nas concessões, ele não está sendo distribuído para os estados e municípios, que está a depender de uma decisão do STF. Então, o STF não decidiu a regra ainda, então isso mostra como essa disputa tributária acaba provocando mudanças importantes dentro do Estado das nações que começam a produzir petróleo muito grande. Por fim, há um fenômeno gigantesco que acontece e que se expressa hoje na Lava Jato. Próximo, por favor. Que é o impacto que essa renda petroleira pode ter sobre a corrupção, sobre a utilização dos chamados rent seekers, ou seja, buscadores de rendas sem atividade produtiva, que usam a estrutura de regulação, que usam a estrutura de controle da atividade petroleira, dado o tamanho do fluxo de renda da empresa de petróleo, dado o tamanho do fluxo de renda envolvido com os projetos de investimento na área do petróleo, as oportunidades e possibilidades de corrupção, de sobrepreço, de capturas privadas de parte dessa renda, mesmo que isso seja 1% ou 0,5%, é 1% e 0,5% de 20 bilhões, e tudo isso acaba sendo, em termos absolutos, um número gigantesco. Tudo isso que a Lava Jato descobre, a Petrobras reconhece uma perda referente à corrupção no seu balanço de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais, para qualquer conta, é um dinheiro gigantesco, mas são 6 bilhões de reais calculados como 3% de todos os contratos assinados por Paulo Roberto Costa, por Parusco, por Duque e por todos os diretores que assumiram publicamente seus atos corruptos. Esses 6 bilhões, se nós olharmos em perspectiva, no período que ele se refere, que é de 2004 a 2014, a Petrobras faturou 3 trilhões de reais. Então, são 6 bilhões em 3 trilhões. Portanto, isso representa 0,5% do faturamento da Petrobras, os 6 bilhões. No entanto, é um escândalo gigantesco, e vale para criar todo um clima sobre o chamado mar de lama, como se a Petrobras fosse um mar de lama, quando, na verdade, são muito poucos
os diretores e gerentes envolvidos nos atos de corrupção. Mas é um fato que é um risco que a sociedade precisa desenvolver para evitar que isso aconteça. O próximo. Nós estamos falando, só para vocês notarem, eu chamei a atenção, esse é um gráfico que o Ministério de Minas e Energia publicou agora em abril de 2017, portanto, é um gráfico do Ministério do ministro Fernando Bezerra Coelho, onde ele apresenta as expectativas de recursos contingentes no pré-sal brasileiro já outorgado. Isso significa que, dos 149 mil quilômetros quadrados do pré-sal brasileiro, 15%, 15,4% já estão nas mãos das empresas em operação ou em exploração ou em produção. Nesses 15%, os recursos contingentes que podem virar reservas são de 50 bilhões de barris de óleo equivalente. As reservas brasileiras hoje são de 13. Os recursos contingentes são de 50. Digamos que metade disso vire reserva. Isso vai significar que nós vamos ter mais 25 bilhões de barris com os recursos já identificados nas áreas concedidas. Só para situar aqui, está um pouco invisível, mas tem 8 bilhões de barris no campo de Lula, tem de 8 a 12 bilhões em Libra. Só nesses dois campos você tem aí de 16 a 20 bilhões de barris de óleo equivalente. Mas isso é apenas 15% do pré-sal brasileiro. Nós estamos falando, não conhecemos, não tem conhecimento, e ninguém pode falar com mínima certeza qual é o volume de recursos existentes nos outros 85% das áreas. Portanto, nós temos aí, isso demonstra um pouco o potencial. A sexta maior reserva do mundo, se eu não me engano, é o Kuwait. Não tenho certeza se é o Kuwait ou é os Emirados Árabes, é 50 bilhões de barris. Portanto, isso significa que o Brasil tem chance, rapidamente, de chegar a ser a sexta ou a sétima reserva de petróleo do mundo. Hoje ele é o 14º ou 15º reserva do mundo. Então, nós estamos falando em coisa grande. E estamos falando de coisa grande, que é a principal nova adição de petróleo no futuro. O próximo. No entanto, nós estamos com uma situação em que esse volume de petróleo abre uma enorme possibilidade para você ter uma política de utilização desse recurso. Esse enorme volume abre também a possibilidade de ter um grande problema se você se transformar na merda do diabo, no excremento do diabo. Está certo? Então, portanto, nós precisamos ter uma política para isso. Nós tínhamos algumas características em 2006, 2007, que permitiam avançar nessa política. De um lado, nós tínhamos uma longa relação da Petrobras com os principais fornecedores da área de offshore do mundo, e a Petrobras é reconhecida como uma empresa com grande experiência na área de produção do petróleo no mar, em águas profundas. Nós já tínhamos aí, a essa altura, avançado, já tínhamos recebido os prêmios da OTC, que é uma conferência tecnológica e comercial da mais importante na área de produção marítima do mundo, e a Petrobras era reconhecidamente uma grande empresa nessa área. Não só isso, como ela tinha referências e relações muito intensas com os fornecedores, tanto brasileiros como internacionais, de tecnologia e de produtos e serviços. O terceiro elemento é de que nós tínhamos um mercado interno crescente, e, ao ter um mercado interno crescente, nós criamos uma situação quase única entre as grandes empresas de petróleo do mundo. As grandes empresas de petróleo do mundo ou são exportadoras de petróleo cru, ou são importadoras de petróleo cru de vários países e vendedoras do refinado para todos os países, mas a Petrobras tinha um cluster que era muito atraente e que é praticamente único entre as grandes empresas. Ela produz 2.600.000 barris por dia no Brasil, consome no Brasil 2.300.000 barris por dia na refinaria, no parque de refino brasileiro, e vende para o Brasil 2.400.000, 2.500.000
mil barris por dia. Portanto, ela tem mais ou menos equilibrado a produção do petróleo, a capacidade de refino e a capacidade de venda no varejo no país. Então, essa integração no mesmo país, ela é praticamente única. Não há nenhum outro país do mundo com essa integração. Próximo, por favor. Nesse quadro, nós tínhamos duas opções. Ou não fazer nada e deixar a economia do jeito que estava, fazendo leilões de concessão e fazendo múltiplos operadores no pré-sal, viabilizando uma expansão e aceleração da atividade de produção e exploração com o que existia, ou mudar a legislação, mudar a regulação e transformar a regulação em um centro capaz de modificar o país, capaz de modificar a economia brasileira e a sociedade brasileira. E foi essa a opção do governo que apresentou ao Congresso Nacional 4 projetos de lei que foram aprovados em 2010 que transformou o setor de petróleo e gás no Brasil. De um lado, criou-se uma legislação nova para os novos contratos que ampliava a parte da renda petroleira que o Estado ia apropriar-se no futuro. De outro lado, se criou um fundo social. Vamos para o próximo, por favor. Criou-se um fundo, do lado esquerdo, foi o que nós fizemos. Criou-se um fundo social que ia apropriar-se dessa renda petroleira fora do orçamento e destinar essa renda petroleira principalmente para a educação e inovação tecnológica. Criou-se também uma situação em que a Petrobras era a operadora única e o operador na indústria de petróleo é um elemento chave para a escolha da tecnologia, para a acumulação do conhecimento científico e tecnológico, porque é no conhecimento de cada reservatório que você vai avançando o desenvolvimento da tecnologia. E você cria, portanto, um operador único que viabiliza uma escala de compras, uma escala de especificação que permite o desenvolvimento de uma política de conteúdo nacional que amplia a oportunidade da indústria brasileira de fornecimento de insumos e de equipamentos e de tecnologias e serviços para viabilizar a expansão do emprego e a renda dentro do Brasil e não via importações de plataformas, sondas e equipamentos. Esse sistema estava ligado a uma empresa como centro e a âncora desse processo, que era uma empresa integrada. O slogan da Petrobras era do poço ao poste, onde você saía da produção do petróleo e chegava à geração elétrica. Passava pelo poço, pelo posto e chegava ao poste. Essa empresa integrada era uma empresa, portanto, era o centro de uma política geral com enorme, gigantesco impacto na economia brasileira. A estimativa, a essa altura, em 2010, 2011, era que o complexo petróleo e gás seria responsável mais ou menos por 10% a 12% de toda a geração de renda no país, e o complexo seria responsável quase a 20% da formação bruta de capital fixo no país. Portanto, não era uma coisa marginal e pequena, era uma coisa grande, com um impacto que hoje se estima em torno de 1,8% da taxa de crescimento do PIB cada ano. Nós estamos falando de 1,8% de taxa de crescimento do PIB. Portanto, é uma coisa, quando você está com 0,5% de queda, você vê o significado desse segmento. Hoje, está desse lado de cá. Hoje, tudo isso está desmontado. Eu diria que o primeiro desmonte ocorreu com a aprovação da lei proposta pelo senador Serra de tirar a operação única da Petrobras. Isso já foi aprovado. A Petrobras não é mais a operadora única, o que significa que, nos próximos leilões, vários operadores vão concorrer, e esses vários operadores, cada um deles vai ter sua estrutura tecnológica, cada um deles vai ter a sua especificação de equipamento, cada um deles vai ter sua cadeia de fornecedores, e, portanto, a ideia de uma escala que viabilize o conteúdo nacional foi para o espaço. Não há a menor chance de você fragmentariamente, você ter uma escala que permita fazer o que a literatura sobre desenvolvimento reconhece. Toda indústria nascente
tem um custo inicial mais alto. Isso significa, portanto, que você vai ter custos mais elevados do que a competição internacional no primeiro momento, mas que, em termos dinâmicos, as vantagens comparativas dinâmicas vão se implantar e você vai ter, portanto, ao longo do tempo, uma convergência para custos internacionais e você vai ter os efeitos positivos de ter emprego e renda no país e, portanto, os efeitos multiplicadores que isso tem sobre a atividade econômica. Essa possibilidade, mas, no entanto, isso precisa de escala, porque você não tem aprendizado, não tem curva de aprendizado sem escala. Então, portanto, se você não tem escala, você dificilmente vai poder ter esse tipo de política. Um outro elemento importante que foi modificado, então, os múltiplos operadores, é a situação que nós estamos vivendo hoje. A outra situação é a própria Petrobras. A Petrobras hoje está se transformando, está se desintegrando, e está sendo uma empresa focada na atividade de exploração e produção, e especialmente focada nas áreas que já estão nas mãos da Petrobras. Portanto, ela provavelmente não participará dos leilões que vão ser colocados em 2017, 18 e 19. Então, portanto, a Petrobras vai sair das novas áreas, vai focar nas áreas que já estão nas mãos dela e, portanto, vai, só para vocês terem uma ideia do tamanho que isso significa, a meta estratégica da produção da Petrobras para 2020, em 2014, era de 4,2 milhões de barris por dia. Hoje, a meta é de 2,8 milhões de barris por dia. Com as mesmas áreas. Qual é a diferença? O volume de investimento que será feito nas duas situações. Então, consequentemente, você vai ter claramente uma empresa menor, uma empresa focada no EIP e, portanto, sem ter a capacidade de ser o centro e a âncora daquele projeto de investimento previsto anteriormente. O terceiro elemento O terceiro elemento de mudança importante é que a Petrobras está saindo do gás. Já vendeu a sua participação nas distribuidoras estaduais, através da venda para a Mitsui das participações na Gaspetro, e está saindo da área de gasodutos. Vendeu já a NTS, que é a rede de gasodutos do Sudeste brasileiro, para um fundo americano, Brooksfield, por 5,2 bilhões de dólares, e, portanto, ela sai da área do gás. A nova legislação do gás é uma legislação que visa, essencialmente, a entrada de novos competidores. Por outro lado, o Ministério de Minas e Energia está em discussão, nesta semana, nesse mês de abril e maio, até o início de maio, de uma nova política de exploração e produção no Brasil. Essa nova política de exploração e produção no Brasil, em implantação, ela visa, essencialmente, ao meu ver, ela tira do objetivo dessa política a autossuficiência do Brasil, ela tira dessa política qualquer referência ao refino brasileiro e ela tira dessa política qualquer referência ao conteúdo nacional. Na política em vigor desde 2003, a curva de produção planejada envolvia o atendimento à autossuficiência brasileira na produção de petróleo, envolvia a expansão e a capacidade de abastecimento de derivados no país em função do crescimento do país, e envolvia o crescimento e a capacidade da indústria brasileira de fornecedores se preparar para atender a demanda da produção de petróleo. Tudo isso está fora da política atual proposta pelo ex-governo do presidente Temer. E essa política, no lugar disso, a política é maximizar a produção e exploração no curto prazo. Isso pode levar, inclusive, a uma exploração predatória, a uma produção predatória, uma intensificação dos fatores de recuperação que podem levar a problemas, e o fato é que, para que aconteça isso, só é possível isso abrindo mais e mais o setor brasileiro a investidores internacionais. Então, a lógica é claramente acelerar a produção no curto prazo, abrindo áreas novas para a entrada de novos players internacionais. Quem provavelmente entrará mais? Os americanos, que estão fora, e os chineses, que já estão dentro, mas que vão querer entrar mais aqui. Então, nós vamos ter, provavelmente,
aceleração da entrada de novos players no mercado de petróleo e gás no Brasil. E, por fim, esse processo de aceleração só será possível se intensificado os leilões no curto prazo. E o governo pretende, ao meu ver, de forma absolutamente equivocada, fazer 4 leilões em 2017. 4 leilões de áreas novas, incluindo áreas do pré-sal, em 2017. O que, evidentemente, é impossível para a Petrobras participar e que só pode ser para abrir para outros players no mercado. Então, esse é o quadro que nós temos na política de exploração e produção. Nós temos também um processo de mudança importante na política de refino. E a política de refino visa, de um lado, ao meu ver, corretamente, manter os preços brasileiros de derivados associados e relacionados com preços internacionais de derivados, mas, ao mesmo tempo, estão criando condições para que a Petrobras diminua a sua responsabilidade com o abastecimento, abrindo espaço para que outros entrem no mercado de refino brasileiro. Então, a Petrobras, que até o início desse ano, nos seus contratos com as distribuidoras, se comprometia a entregar 100% da demanda desses distribuidores, ela deixa de ter essa cláusula no contrato, portanto, ela não se compromete mais a atender a demanda dos distribuidores. Com isso, abre espaço para que outros passem a importar derivados no lugar da Petrobras e venda aos distribuidores e, portanto, abra espaço mais adiante para investimentos na área de sociedade, num modelo semelhante ao que a Petrobras já tinha com a Refap no Rio Grande do Sul, onde havia uma associação entre a Petrobras e a Repsol na refinaria Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul. Esse modelo provavelmente vai voltar. Acredita-se que não refinaria a refinaria, mas em grupos de refinarias que seriam adquiridas por empresas privadas. E, por fim, a mudança na própria política de conteúdo nacional, que, de um lado, hoje, ela pode ser modificada, tem problemas, porque ela é hoje uma política de requisitos mínimos para as diversas fases. Há uma tabela com 90 itens e subitens que as empresas se comprometem a ter um percentual mínimo de conteúdo nacional, ou seja, de produção feita no Brasil, e isso está sendo modificado. Hoje já houve uma drástica redução desse conteúdo mínimo para os novos leilões, e, além dessa drástica redução do conteúdo mínimo para os novos leilões, a lógica da política muda de uma fiscalização do cumprimento dessa obrigação de conteúdo mínimo para a criação de incentivos para o desenvolvimento tecnológico e para a competição. A lógica, essencialmente, abre-se para o mercado, busca-se quem for melhor e mata-se, portanto, qualquer oportunidade da política de conteúdo nacional. Vamos para o último, porque eu não vou poder falar, meu tempo praticamente já acabou. Vamos para o último, pode pular todos aí. Não, volte a isso. Só para dizer uma coisa que está pouca gente sabendo, mas aí. Esse gráfico do lado esquerdo é muito interessante, é um gráfico da Petrobras. Esse gráfico do lado esquerdo coloca a Petrobras lá em cima. Isso aí é o seguinte, o retorno total dos acionistas em 2016, ordenado por tamanho, de empresas de petróleo. São 42 empresas de petróleo. Em 2016, a Petrobras está lá em cima, em termos de retorno total ao acionista. Não é só dividendo, é dividendo, fluxo de caixa positivo e volume de lucro líquido. Lucro líquido como a Petrobras tem prejuízo, dividendo e fluxo de caixa positivo foi tão grande, dividendo não, valorização das ações foi tão grande que coloca a Petrobras como o melhor investimento no setor financeiro. Estou falando, isso aqui é financeiro, não é produtivo, isso é financeiro. E mais adiante, não, antes, esse aqui é outro lado. Lá de cá você está vendo 12,4 aqui, 2016, é o fluxo de caixa livre da Petrobras em 2016, a Exxon teve 6,8. Comparando Petrobras, Shell, Exxon, Chevron, BP e Total, só a Petrobras e a Exxon tiveram fluxo de caixa positivo em 2016, sendo que a Petrobras tem o dobro da Exxon em 2016. Isso é bom ou ruim? Isso é péssimo para a indústria de petróleo, porque a indústria de petróleo não é para gerar fluxo de caixa positivo, é para fazer capacidade de produção. E o investimento, se você olhar lá,
é 15,9 e 15,3 Petrobras e Exxon, em 2016. Então, nós estamos com uma política de curto prazo, uma política de caixa, uma política de pagamento de dívida e abandonando o investimento da Petrobras, que você pode ter esse investimento. Mas aí vamos para o último slide para eu terminar. Esse aí. Olha a situação que nós temos hoje. Nós temos hoje, portanto, uma competição internacional acirrada, as empresas internacionais estão querendo entrar cada vez mais e recompor aquilo que perderam nos últimos anos, porque hoje as reservas internacionais são controladas pelas empresas estatais, 90% das reservas internacionais hoje estão na mão das estatais, e as empresas privadas, as chamadas IOCs, International Oil Companies, querem buscar novas reservas. Então, portanto, há uma competição intensa. Evidentemente que as condições entre os países são importantes, mas o principal elemento é da geologia, não é da economia. Tendo volume e tendo produtividade, você tem condições de produzir. O pré-sal brasileiro é extraordinário. O custo de extração do pré-sal brasileiro hoje, custo de extração sem participações governamentais, é de $8 o barril. $8 o barril para extrair o petróleo do pré-sal brasileiro. Se você, em cima disso, coloca 100% de participações governamentais, etc., vai para $16 o barril. Se, além disso, você bota 5% para custos fixos e custos de refino, e outros custos de transporte, etc., você vai para $21, $22 o custo total de produção de petróleo do pré-sal brasileiro. O preço do petróleo está a 50. Você veja o tamanho da renda petroleira. E está baixo, mas está a 50. Com $50, você está tendo aí uma renda petroleira em torno de $20 por barril. Se você produz 1,5 milhão de barris por dia, que é a produção hoje do pré-sal brasileiro, você está falando aí em $30 milhões dia. 30 milhões de dólares dia, senhores engenheiros, vezes 365, dão quase 1 bilhão por mês. 365, 1 bilhão por ano. Certo? Isso de margem. 10,8 bilhões. 10,8 bilhões por ano de margem. De margem. De margem. Em cima do custo. Entendeu? É isso que nós estamos falando. Então, mas essa é a situação. Segundo, tem dificuldades no curto prazo. A dificuldade da Petrobras é uma dificuldade de curto prazo. A Petrobras tem um problema de caixa até 2019, que podem ser, ao meu ver, tranquilamente não, podem ser resolvidos e enfrentados, assumindo que a principal ação da Petrobras é o alongamento dessa dívida, que significa retomar novas dívidas com custos mais altos no curto prazo, mas criando uma ponte que permita ela retomar o investimento nesses próximos 3 anos. Então, essa possibilidade existe. O mercado está dizendo que... Não, estou falando hoje. Isso eu estou falando em abril, em maio de 2017. Estou falando hoje, agora, nesse momento. A última operação da Petrobras, ela teve uma demanda 4 vezes maior do que ela captou no mercado financeiro. Hoje. Hoje. Quer dizer, ela está... Ou seja, vai ter um custo financeiro um pouco mais alto, mas, no entanto, ela permite ela sair dessa crise no curto prazo. Agora, a realidade é que nós não temos condições mais de pensar em retomar aquela política anterior de conteúdo nacional. Não é possível mais, porque você, com operadores múltiplos, com a Petrobras sendo uma empresa desintegrada, não dá para você mais pensar na mesma política que foi feita em 2010. Então, nós temos que repensar o que fazer neste momento, caso se reverta a situação política atual. E qual é o elemento chave tático para reverter isso? Ao meu ver, é impedir a aceleração dos leilões. Se os leilões continuarem na velocidade que estão previstos, nós vamos ter uma situação de terra arrasada, de impossibilidade de alterar isso nos próximos 15, 20 anos. Então, para mim, o problema central que nós temos taticamente até 2018
é fazer com que os leilões sejam mais lentos, porque não há necessidade de acelerar esses leilões agora. Você pode acelerar esses leilões a partir de 2019. Portanto, nós temos frente a nós uma situação de grande oportunidade. Dificilmente nós recuperamos a política de conteúdo nacional e a geração de emprego e renda que poderia estar associada a isso, mas, com certeza, o volume e o fluxo de recursos que vai ser envolvido com a atividade petroleira vai ser muito grande e, portanto, nós precisamos retomar o controle público, o controle do Estado sobre esses recursos. Isso só se faz com uma nova política. E uma nova política com esse governo é muito difícil. Muito obrigado.